Irmãos e irmãs, paz e bem. A Igreja Católica no mundo inteiro celebra hoje a quinta-feira da Semana Santa, abrindo assim o Tríduo Pascal. Continuamos a percorrer os caminhos da Terra Santa e hoje vamos a um local chamado Cenáculo, memória viva da instituição da Eucaristia e no mandamento do lava-pés. Eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: quando vocês entrarem na cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam a ele até a casa onde ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre manda dizer: onde é a sala em que eu e meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrará para vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem tudo aí. No alto da colina ocidental de Jerusalém, o cenáculo é, segundo a antiga tradição cristã, o lugar ligado a alguns dos mais importantes acontecimentos da vida de Jesus e da Igreja das Origens. Aqui, Jesus, juntamente com os apóstolos, celebrou a ceia pascal, instituindo a Eucaristia. Aqui, os apóstolos se refugiaram nos dias da paixão. Aqui, o ressuscitado manifestou-se a eles várias vezes. Aqui a incredulidade de Tomé foi vencida pela verdade do Cristo ressuscitado. Aqui, o Espírito Santo, descendo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, os transformou em testemunhas corajosas. Esta foi a primeira igreja, a pequena igreja de Deus e a mãe de todas as igrejas, em que a primeira comunidade de Jerusalém reunia-se regularmente para a oração comum. Os primeiros cristãos de origem hebraica construíram, no topo desta colina, um edifício chamado por eles de o Sião, em memória do antigo Sião, que era o monte do templo. Para eles, o novo Sião era o Sião do Messias. E temos documentação arqueológica disso no andar inferior do edifício, onde é cultuado um cenotáfio em memória de Davi. O nicho atrás do cenotáfio devia servir para orientar os primeiros cristãos que ainda rezavam em direção ao Templo de Salomão. Logo, temos as provas de que se reuniam aqui para rezar, para celebrar o culto. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Então, eram essas as práticas características da comunidade messiânica. E com a memória que existe aqui no Oriente, com a ligação às famílias e às tradições, é possível entender por que os primeiros cristãos queriam ficar no mesmo lugar onde Jesus celebrara a última ceia. No quarto século, os cristãos quiseram edificar nesse lugar uma grandiosa e magnífica basílica que foi chamada de Santa Sião. Aqui eram veneradas a coluna da flagelação e as relíquias de Santo Estevão. E aos 25 de dezembro, comemoravam-se o rei Davi e São Tiago, primeiro bispo de Jerusalém. Essa maravilhosa basílica sofreu graves danificações, primeiro por parte dos persas e depois pelos muçulmanos. Os cruzados quiseram restabelecer o antigo esplendor e construíram uma magnífica basílica com 3 naves. A nave situada a norte foi dedicada à memória da dormição de Maria. E como se lê nas fontes, da nave meridional, podia-se subir à sala superior, e desta podia-se descer à capela inferior, onde eram recordados o lava-pés e as aparições do ressuscitado.
Os cruzados quiseram também lembrar a memória de Davi, colocando um cenotáfio, que provavelmente é o mesmo que pode ser visto hoje ao visitar o andar térreo do edifício. Enquanto comiam, Jesus tomou em suas mãos o pão e deu graças. Da mesma forma, tomou o cálice com vinho e deu graças. Abençoou-os e os distribuiu como seu corpo e sangue dado por todos os seus, ou seja, cada um de nós. E nos deixou isso como mandamento: fazei isto em memória de mim. As paredes nuas da sala superior, em elegante estilo gótico, sobriamente dividida por uma fileira de 3 colunas, conservam a inestimável memória da última ceia. Na parede leste, uma escada com 8 degraus leva até a capela que relembra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes e o nascimento da igreja. Do lado oposto, uma outra escada leva à sala inferior, consagrada à lembrança do lava-pés e das aparições do ressuscitado. Então Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. Sentou-se de novo e perguntou: Vocês compreenderam o que acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou o Mestre e o Senhor, e vocês têm razão. Eu sou mesmo. Pois bem, eu que sou o Mestre e o Senhor lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Na entrada do cenáculo há um pequeno claustro sem adornos, muito simples, que é o claustro dos frades de 1400. E permanece aí como testemunho silencioso e discreto de que a origem da memória do cenáculo é cristã. Uma memória sólida, fixada nos parâmetros dos muros romanos, bizantinos e cruzados. Uma memória gravada na pedra, efígie do mistério da Eucaristia, fonte e apogeu da Igreja. Jesus, como Mestre e Senhor, despoja-se de sua condição, faz-se um servidor. Despojado de sua autoridade, serve a todos e lava os pés dos discípulos. Com isso, nos ensina que devemos doar nossa vida, que devemos ser servidores de toda a criatura, de toda a criação de Deus.